O tema hoje é divergência, né? Como é que eu encaro a divergência jurisprudencial? Primeira coisa, ela tem que ser de tribunais distintos. No caso do recurso especial, ela pode ser, como paradigma, um recurso do STJ ou de outro TJ ou TRF. Mas isso está lá na lei. Como é que na prática a gente pode demonstrar e evidenciar essa divergência jurisprudencial? Nós temos que tratar da mesma hipótese fática ou uma hipótese fática análoga. O que é a mesma hipótese fática? Imagine um acidente, né, que atingiu pescadores. Então todos os pescadores estão na mesma situação de fato daquilo. Ou, vamos falar, os mesmos contratantes de um plano de saúde, ou, né, uma situação análoga. Estou numa situação muito parecida, muito similar àquela que foi julgada. Então as situações têm que ser... Então são 3 elementos dessa divergência. O primeiro deles é a situação de fato. A mesma situação de fato ou análogo, similar, entre aquela que vai ser seu paradigma e aquele que é o seu julgado, que você está querendo recorrer. O segundo elemento é o mesmo dispositivo. Então, quando o tribunal analisou aquela situação de fato, ele vai ter que ter analisado com o mesmo dispositivo de lei, com a mesma tese que você está discutindo aqui. Não adianta ter a mesma situação de fato julgada por 2 fundamentos distintos. Imagine que, no seu caso, aquela situação de fato foi julgada pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso do seu paradigma, aquela mesma situação de fato foi julgada pelo Código Civil. Não serve, a divergência vai ser inespecífica, né? E o terceiro fundamento, que é um pouco mais óbvio, né? Ela tem que ter dado solução distinta. Né? Se o seu paradigma deu a mesma solução que o seu processo, não seria em tese, quer dizer, não é caso de cabimento por divergência jurisprudencial. Então, são os 3 elementos: situação de fato, dispositivo legal e tese, e soluções contrárias. E você vai ter que evidenciar isso na sua peça analiticamente. Tem gente que gosta de fazer 2 quadros. Eu ainda prefiro usar um pouco de silogismo. Eu falo, olha, ao analisar a situação de fato, o meu acordo recorrido, aplicando esse dispositivo de lei, chegou à seguinte tese. Aí transcrevo a tese, a conclusão. O TJ de tal lugar, ao analisar a situação de fato análoga ou idêntica, aí eu comparo as situações de fato com os trechos dos acórdãos, dos relatórios, eu comparo as teses jurídicas e demonstro as conclusões divergentes. E eu preciso que a cimenta desse julgado, que esse julgado esteja comprovado. Então eu preciso juntar o inteiro teor, preciso indicar a fonte dele, a publicação, o repositório oficial. Então todas as formalidades para comprovar essa divergência. Você me pergunta, você junta o inteiro teor? Eu junto. Ainda assim, ainda que você indique a fonte, né, você coloque o repositório, coloque o link da internet, o que for, eu junto o inteiro teor. Que muitas das vezes, inclusive quando você for fazer contrarrazões, leia o inteiro teor de alguma divergência. Às vezes os trechos são pescados de uma forma que não remetam àquela divergência. Né? Coisa importante para falar de divergência. Se o teu acórdão tiver mais de um fundamento legal para decidir aquela questão, e esses fundamentos forem autônomos, e a tua divergência só tiver um fundamento, ela também vai ser inespecífica, porque ele se sustentaria por outro fundamento. Ainda que a solução tenha sido dada, ele tem mais de um elemento que sustentaria. Então, a divergência, nesse caso, não pode. Outro motivo, se a tua divergência, ainda que venha de tribunal distinto, ou até da STJ, já tiver sido superada. Então, se aquele precedente que você está usando como paradigma já foi superado, ele também é inservível para divergência jurisprudencial. Então, sobre divergência, demonstre analiticamente, veja se estão presentes os 3 elementos, comprove a divergência, cite a fonte, transcreva
e junte o inteiro teor. Além disso, verifique se ela é de tribunal distinto, se é um único fundamento e se ela não está superada.